Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A primeira temporada de Dexter, Pecado Original, chegou ao fim, e hoje vamos fazer uma breve análise e comentar sobre esse primeiro ano da série. Eu já queria começar falando da caracterização dos personagens, e não só dos personagens, mas também da caracterização da série como um todo. No caso, falando de ambientação e cenários, que são muito bem feitos. Toda a ambientação de anos 90 é muito bem feita e a Miami mesmo tá bem legal. O departamento de polícia é de destaque e nessa questão é tudo muito bem recriado. Agora falando dos atores nos personagens, o Patrick Gibson como Dexter é um cast realmente surpreendente, já que o Michael C. Hall é a cara do personagem, porque ele tem os trejeitos dele e com a incorporação de que você vê realmente o Dexter encarnado ali. E com isso se tinha um certo risco nessa substituição. Mas o Patrick Gibson está de parabéns. Ele surpreendentemente captura a persona do Dexter. Ele adentra no personagem e consegue emular muito bem os trejeitos do Michael C. Hall e não fica algo caricato ou estranho, porque ele consegue ter uma incorporação com uma tremenda sutileza. E o Christian Slater como Harry também tá bem legal. A Molly Brown na Deb também funciona e o restante do elenco também é muito bom. O Angel tá legal, mas apesar de que ele se aproxima muito de um cosplay, mas tudo bem. Em toda essa parte de caracterização, a série manda muito bem. Agora partindo para a história mesmo, a relação do Dexter e Harry é muito boa. É um dos grandes pontos altos da temporada, com o Dexter aprendendo a importância do código e o Harry sempre colocando o código como algo essencial. E é bem interessante ver o Dexter nessa pegada de introspecção, porque ele tem que aprender a socializar em determinados meios, e a gente vê ele se esforçando, fingindo, tentando se encaixar. E é legal ver também nessa questão a perca da virgindade do personagem, que é basicamente uma analogia à primeira vez em que ele vai fazer alguém ir de arrasta. E esse momento foi retratado na série original, mas aqui teve mais detalhes. Ficou, digamos que, com uma clareza e desenrolar ainda maior. É um gatilho que acontece ali, com o Dexter exprimindo aquela vontade, esse impulso e a satisfação de dar um fim na enfermeira que estava matando Harry aos poucos. E o aprofundamento feito no Harry, revelando que antes do Dexter, antes da Laura, o Harry teve um filho que morreu acidentalmente. Esse era um acontecimento que não foi falado na série original. E isso mostra o quanto o Harry realmente tinha muitas coisas que ele escondia de todos. E se na série original o passado do Harry em boa parte ficava nas entrelinhas, implícito das ações e culpas que o personagem carrega, aqui isso vai a fundo e vemos a relação dele com a Laura, que começou sim com a Laura sendo uma informante, mas que foi inevitável o envolvimento emocional dos dois, e que mais pra frente acontece a consequência disso com a morte de Laura. E é aí também que entra o Brian, que foi uma grata surpresa que essa série trouxe. A gente vê agora com clareza mais sobre o passado do Brian. No caso, o que aconteceu com ele junto com o Dexter após a morte da mãe. De que sim, o Harry a princípio tentou manter e ter ali Brian e Dexter juntos, mas o Brian se mostrava extremamente violento e vingativo a qualquer momento ou por gatilho que ele tinha. E nesse caso, sendo totalmente diferente do Dexter, que naquele momento se mostrava calmo. Com isso, o Harry decide ficar apenas com o Dexter e põe o Brian em um abrigo, onde ele passa por diversos lares e famílias, que eram problemáticas e contribuíam ainda mais para o trauma e violência presente no Brian. Até que ele vai para um hospital psiquiátrico e, depois de crescido, decide se vingar das pessoas que ele julga responsáveis pela separação dele do Dexter, sendo ele o responsável pelas mortes que estavam acontecendo na cidade, com Brian fazendo isso para poder então se aproximar novamente de Dexter, tentando ter uma conexão com ele.
E toda essa jornada explicativa do Brian consegue fazer o espectador ter uma simpatia ainda muito maior pelo personagem, já que vemos ele pagando o preço pelos erros do Harry, de ter a mãe sendo morta, de ter sido afastado do Dexter e por passar toda a trajetória no hospital psiquiátrico. E a cena dele e do Dexter no container, em que o Brian estava abraçado com o Dexter e cantando para ele, tentando meio que fazer o Dexter fantasiar aquilo, é uma parada realmente pesada mesmo, porque nisso se vê que o Brian tinha uma noção do que estava acontecendo. Ele queria proteger o irmão, e depois vemos a separação dele do Dexter, e no futuro o Brian querer se aproximar do Dexter novamente. Afinal, ele sabe que o Dexter é a única família que resta para ele. E é aí que temos a cena do encontro entre Brian e Harry, onde o Harry basicamente diz para o Brian não se aproximar do Dexter, porque o Dexter está bem consigo mesmo. E ter o Brian de volta em sua vida mexeria com seu psicológico e traria o trauma da mãe que foi esquecida pelo Dexter. Assim, o Brian é convencido e decide que não vai dar continuidade a isso, mostrando que o personagem realmente tem um lado empático quando se trata do Dexter. Agora falando de outras tramas, eu diria que a trama e foco na Debbie foi uma das coisas que foram meio fracas na temporada. Eu acho que a atriz está bem na personagem, mas a trama dela com o Gil é uma parada que foi meio abaixo. Parece que está acontecendo só porque a personagem tinha que ter uma subtrama. Mas a interação dela com o Dexter, com o Harry, e nesse caso a interação da família Morgan é bem legal. Agora falando do vilão, esse foi realmente o fraco dessa temporada. O mistério é até legal, mas da revelação em diante foi bem problemático, com a motivação fraca de minha mulher me traiu e mentiu sobre meu filho ser meu filho? Oh não, que ótima motivação para me virar um serial killer. Além de também ter uma explicação meio bagunçada, já que o Spencer descobre que o filho não é filho dele, mas o sangue dos dois era compatível, mas ele diz que não era filho dele, então, cara, é uma parada meio bagunçada e é bem exagerada a motivação do personagem. E interessante é que a série sabe e tem noção de que é uma motivação fraca, visto que na cena que o Dexter consegue prender o Spencer, é refletido no próprio Dexter essa incredulidade de motivação do Spencer. Pode ser que queriam passar algo do tipo, com uma traição não se tem limites para o que uma pessoa pode fazer com tamanha decepção. Mas se essa era a intenção ou não, foi um negócio bem exagerado, fraco e mal trabalhado. E uma outra coisa também meio fraca é a subutilização da Sarah Michelle Gellar, como uma personagem que não teve uma grande importância em toda a temporada. Ela geralmente só aparece de fundo e para fazer breves diálogos com o Dexter no trabalho. Então é aí uma parada que, não foi para frente nem foi para trás. Mas uma outra coisa muito legal aqui também são as referências, os easter eggs e tudo feito nisso colocando muito da origem de algumas das principais características e artimanhas do Dexter. Como o Dexter tendo a ideia de desmembrar os corpos a partir de um noticiário que ele vê na TV e que, olha só, é inspirado pelo próprio irmão sem saber que era o irmão dele. E eu acho que isso é uma parada bem legal. Os dois estão separados, mas eles influenciam um ao outro mesmo assim. Daí tem também uma cena que o Dexter está ali caminhando na rua e aparece um caminhão de Ice Truck, fazendo claramente uma referência ao Ice Truck Killer, o assassino do caminhão de gelo lá da primeira temporada da série original. E tem uma aparição rapidíssima do Miguel Prado, que é aquela referência que se piscar perdeu. E cara, são referências, sabe, que para quem assistiu a série original e depois vê essa, você vai pescando todos esses detalhes e não é só referência por referência. É como as referências trabalham toda essa questão do Dexter idealizar as principais características que fazem parte dele como serial killer. E sim, a série tem alguns probleminhas, o vilão mesmo é o fraco da temporada, mas no geral é uma série bem legal, cheia de referências e um ótimo aprofundamento de personagens. E olha,
Pra mim, essa temporada foi melhor que as 4 últimas temporadas da série original. Que sim, tem coisas boas ali. A 7ª temporada mesmo eu acho uma boa temporada, que tem coisas boas. Mas vamos combinar, Dexter Pecado Original foi surpreendente. E até o momento desse vídeo, ainda não foi anunciado uma 2ª temporada. Mas o modo como a temporada finaliza, deixando algumas pontas ali para um futuro, e com o sucesso que a série vem tendo, é bem provável que tenha uma 2ª temporada. E tomara, né? Porque aquele elenco ali tem que continuar sendo usado. Então esse foi o vídeo, galera. Se gostou, deixa o like, que fortalece muito o canal. E se não é inscrito, se inscreva e valeu!